Olá, pecadores! Vocês sabiam que o melhor livro é a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Você já estudou a Bíblia hoje? Ah, pregador, eu não consigo entender. Eu leio e não entendo. Você já dedicou um tempo à palavra de Deus? Então, neste devocional, em homenagem ao Dia da Bíblia, que é o dia em que nós separamos para lembrar da importância e da necessidade da palavra de Deus em nossas vidas. Quero encorajar você, junto comigo, a analisarmos a importância da palavra de Deus para a nossa vida. O nosso texto inicial hoje se encontra em Apocalipse 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O fato é que nós temos tempo para tudo e não separamos um momento do nosso dia para leitura, estudo e muito menos para o entendimento da palavra de Deus. Às vezes a desculpa de eu não entendo, eu não sei o que eu estou lendo, pode atrapalhar o nosso conhecimento bíblico. O que eu posso te dizer e afirmar que ao ler a Bíblia você encontra salvação eterna. A Bíblia vai ensinar sobre a origem, o destino e a eternidade com Deus. Salvação eterna você encontrará na palavra de Deus para a sua vida. Este é o melhor livro de todos os tempos. A palavra de Deus não muda. As pessoas mudam, as circunstâncias podem mudar, nossos familiares mudam, porém a palavra de Deus é imutável. Ela não muda, ela permanece para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, Jesus diz, não passarão, serão cumpridas na sua totalidade. Por isso a importância de sabermos que a Bíblia traz para nós o encontro com a salvação eterna. Não queremos menosprezar bons livros, mas queremos afirmar que eles não substituem a palavra de Deus, porque esta palavra é viva, é poderosa, eficaz para transformar o nosso coração. Portanto, tome cuidado para não idolatrar pensadores, escritores e muito menos pregadores dos nossos dias. Analise tudo à luz da palavra de Deus na sua vida. Ao ler a Bíblia você encontra a alegria eterna, a salvação eterna, a alegria eterna e a glória eterna para toda a eternidade. Separe um momento para dedicar ao conhecimento da palavra de Deus. Separe um momento para que você viva esta palavra na sua vida e você nunca será enganado, nunca será trapaceado, de maneira que você estará preparado para identificar as falsas doutrinas, os falsos ensinos e os falsos ensinadores. Note o que Isaías 40, versículo 8 diz: Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Notamos também aqui a oração de A.W. Tozer. Ó Deus, fortalece a minha capacidade espiritual para que eu possa apossar-me das coisas eternas. Abre os meus olhos para que vejam. Outorga-me aguda percepção espiritual. Capacita-me a provar-te e saber que tu és bom. Torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena o tem sido. Alegria eterna. A palavra de Deus, quando nós aplicamos em nossas vidas, ela se torna real e verdadeira. Nossa segunda pergunta é: por que estudar a Bíblia? A resposta está em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz: Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tenhamos esperança. O estudo bíblico para nós é essencial para o crescimento cristão. Você quer crescer na fé? Eis aqui o alimento. A palavra de Deus nos diz que este é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual.
Por isso é importante ler, mas também é importante estudar. Mas pregador, eu nem li a Bíblia, nem tenho o costume, agora você está dizendo para estudar a Bíblia. Como assim? Estou desafiando você à importância desse estudo minucioso da Palavra de Deus, porque ela é essencial para o crescimento cristão. Ela é essencial para a maturidade cristã, amadurecer na fé. E ela é essencial também para a disciplina na vida cristã. Se eu nem conseguir responder a primeira pergunta, como eu vou responder a segunda? Infelizmente, essa é a realidade de milhões de pessoas que dizem acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, vamos mudar essa realidade, porque as pessoas não conseguem enxergar, estão sem esperança, porque tiraram seus olhos da palavra de Deus, deixaram de examinar os estatutos, mandamentos e verdades eternas contidas neste livro que é puramente, exclusivamente e totalmente a palavra de Deus. Portanto, deixe de preguiça. Muitas vezes gastamos tempo em coisas que não têm valor nenhum e depois alegamos que não temos tempo para ler e muito menos para estudar a palavra de Deus. A maturidade cristã é importante porque você vai crescer na fé. Deixe de preguiça. Faça o que é essencial. Quando entendemos que a palavra de Deus é essencial para a minha vida, eu passo a viver ela, a aplicar ela na minha vida. A minha vida vai se tornar uma vida esperançosa, uma vida cristã vitoriosa e não derrotada. A disciplina cristã significa que a aplicação aos estudos da palavra de Deus vai te tornar um cristão disciplinado, pronto a servir. Por isso, determine o seu objetivo, o seu horário, o seu tempo, um momento especial para a sua vida, para conhecer as profundezas de Deus, as profundezas de seus escritos e de seus ensinos. Claro que você precisa desenvolver disciplina, pois só assim conhecerá a vontade de Deus para a sua vida. Antes que eu me esqueça, desligue o celular, desligue a Netflix, corte a TV a cabo, faça o que for necessário, derrube as suas novelas, apague da sua mente todas as preocupações e ansiedades e concentre-se. Coloque o seu coração, o seu entendimento, as suas forças no estudo da palavra de Deus, porque aqui você encontrará esperança. Lembra o que Romanos diz? Para que tenhamos consolação e esperança, uma viva esperança. Veja o que Tozer também disse sobre aqueles que não se aprofundam nos estudos bíblicos. Uma mentalidade religiosa, caracterizada pela timidez e falta de moral, nos deu hoje um cristianismo débil, empobrecido intelectualmente, maçante, repetitivo e, para a maioria, enfadonho. É mais fácil entreter do que instruir. É mais fácil seguir o gosto degenerado do público do que pensar por si mesmo. Tantos de nossos líderes evangélicos permitem que suas mentes atrofiem, enquanto seus dedos ágeis operando truques religiosos para atrair uma multidão curiosa. Eu tenho medo que um número demasiado de grandes frequentadores da igreja hoje estão prestando atenção na palavra, mas não estão aprendendo. São espectadores, mas não alunos. São passivos, mas não participantes. Meus amados, que Deus nos ajude a fazermos as devidas correções usando a palavra de Deus, porque nela encontramos as respostas e as instruções para os conflitos da vida. Nela nós encontramos os conselhos para as decisões da vida. E também nela nós encontramos a proteção para as batalhas diárias de nossa vida e o conforto diante das percas e também de tudo que nós sofremos nesta vida. É importante ler, é importante estudar. Então, e agora? Como interpretar a Bíblia? Note o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual o jeito mais fácil de entender a Bíblia? Eu leio e não entendo? Essa foi a pergunta de um dos alunos do nosso curso bíblico. E ao começar ele tinha essas questões.
Mas a partir do momento que ele foi se aprofundando, todas essas perguntas se acabaram, porque ele passou a conhecer melhor a palavra de Deus. Portanto, é possível sim interpretar a Bíblia. Por isso, nesta parte, queremos explicar para você o que Jesus disse, o que é examinar as Escrituras, analisar cuidadosamente, verificar com cuidado cada sentido de cada palavra. O fato é que muitos não conseguem ler e nem interpretar a Bíblia, pelo fato que essa problemática está relacionada muitas vezes ao medo dos termos bíblicos ou teológicos. Pode ser também que seja um medo de uma mudança ou até mesmo a falta de interesse mesmo. Vamos apresentar para você agora princípios de interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela é interpretada por ela mesma. Deixe a Escritura falar por si mesma. Este é um dos princípios. O segundo princípio, a Bíblia tem autoridade. O cristão fiel considera que a Bíblia é a autoridade final e absoluta para a sua vida. Então, quando eu tenho essa perspectiva, ao interpretar a Bíblia, eu vou conhecer melhor. Terceiro, a Bíblia é Deus falando. É as palavras de Deus ao ler as Escrituras, conforme o texto que eu mencionei, porque tudo foi escrito para o vosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É Deus falando, é a carta de Deus para nós. Quando eu tenho essa perspectiva, portanto, eu entendo que eu tenho a capacidade de entender e a inteligência para compreender os seus ensinos. E muito mais, o Espírito Santo é aquele que convence por meio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. A gratidão é aprendida e vivida com os ensinos da palavra de Deus. Portanto, é necessário interpretá-la corretamente. Então, qual tem sido o seu relacionamento com a Bíblia? Vamos listar alguns princípios importantes na hora de interpretar a palavra de Deus. Primeiro, não acredite em tudo que você está escutando. Somos tendenciosos a acreditarmos em tudo o que ouvimos. Hoje em dia tem muito herege por aí falando mentiras, coisas errôneas, porque não estão entendendo corretamente a palavra de Deus. E pior ainda, seus seguidores não têm um conhecimento básico da palavra de Deus e não conseguem identificar os erros e enganos em seus ensinos. Por isso, é constatado que muitos não sabem coisas básicas dos textos sagrados. Será que você e eu estamos dispostos a uma exposição mais profunda e também insistente e pertinente com a palavra de Deus em nossas vidas? Que assim seja, é Deus falando conosco. Portanto, vamos então buscar ao Senhor. Vamos buscar as palavras do Senhor. O propósito primário da Bíblia é mudar nossas vidas e não proporcionar mais conhecimento. Satanás conhece bem a Bíblia e ele passaria facilmente em qualquer concurso de teologia. Sabe por quê? Porque ele crê e estremece. Deus traz à nossa lembrança que a sua palavra transforma vidas. Quanto mais nos aprofundamos, mais ela transforma as nossas vidas. Vamos analisar de maneira mais técnica como aprender a interpretar a Bíblia. Analise o que o texto bíblico está dizendo. Faça uma análise. O que diz o texto bíblico? O que ele quer dizer? Outro ponto da interpretação bíblica. Faça uma análise da história e também da cultura que recebeu os primeiros escritos da Bíblia. Por exemplo, quem foi o autor? Para quem ele escreveu? Qual foi o motivo, a finalidade de seus escritos inspirados pelo Espírito Santo? Quando eu entendo isso, eu vou analisar com mais cuidado e saber identificar aquela palavra que vai aplicar melhor na minha vida. Outro ponto importante é você fazer uma análise da literatura bíblica. Você identificar o que é uma narrativa. Uma narrativa ali é quando Deus, em seus livros históricos, trata com Israel e mostra histórias importantíssimas para as nossas vidas. Por exemplo, a história de Davi,
Quando Davi, ele mata Golias, quais princípios Davi usou na palavra de Deus? Confiança, lealdade, também perseverança diante da adversidade. Então essa narrativa de história bíblica traz para nós hoje aplicações e verdades espirituais. Analise também as poesias, como o livro de Provérbios, que é uma poesia bíblica, uma rima de pensamentos e ideias. O que diz a poesia bíblica? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Esta é uma poesia bíblica simples e fácil de entender. As profecias já têm a sua complexidade, porque a profecia tem a sua aplicação local, a sua aplicação nacional para a nação de Israel e a aplicação também mundial e futura. Por isso as profecias precisam ser analisadas em um processo cronológico, de maneira que você possa entender melhor onde se aplica aquela profecia, se é para o momento, se é para o futuro, ou se aquela profecia bíblica já se cumpriu. Como, por exemplo, a profecia de Jesus vir ao mundo como Salvador do mundo, o Messias, nasceu o menino Jesus, e a luz raiou em meio às trevas, porque o povo estava em trevas e de repente raiou uma luz. Essa é uma profecia bíblica que se cumpriu. Profecias que ainda vão se cumprir: a volta de Jesus, o estabelecimento do seu reino, o julgamento para com o mundo dos ímpios. Acontecerá. Então, quando você está interpretando a Bíblia, isso você vai ter que identificar se o texto bíblico está dizendo se é uma profecia ou se é o Evangelho. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João vai narrar de uma maneira específica a vida, o ministério, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus, mostrando que Jesus é o único meio para a salvação. E por isso o nosso conselho, quando você está começando, é iniciar pelos evangelhos, aprendendo sobre a vida de Jesus, aprendendo sobre o plano de Jesus para salvar os pecadores. Só apenas seja cuidadoso que ao ler um texto bíblico você não interprete ele de maneira errônea. Não analisando o contexto, você corre o risco de criar mentiras ou até mesmo coisas que não existem ou que Deus não falou. Por isso, siga estas regras de interpretação bíblica, pois a Bíblia é um guia infalível. Interpretar a Bíblia corretamente é de grande importância, porque nela nós encontramos o propósito de Deus para a nossa vida. Nos evangelhos, como eu disse, você vai encontrar a história da redenção da humanidade através de Jesus Cristo. Na palavra de Deus também nós conheceremos os atributos de Deus, quem é Deus, como Ele fala, como Ele age, como Ele sente diante da humanidade. Nela nós vamos encontrar a correção para os nossos pecados e aprenderemos princípios de fortalecimento para a fé, uma fé verdadeira. Portanto, deixemos todo o embaraço e o pecado e corramos para a palavra de Deus de todo o nosso coração. A Bíblia transforma vidas. Tozer vai afirmar também: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Amém? Então que você possa aplicar-se à leitura, o estudo, a interpretação e agora o nosso quarto e último ponto, nós vamos aplicar como praticar a Bíblia. Qual o valor da prática? Agora ela na prática. Então Tiago vai afirmar para nós: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele ouvinte que esqueceu o que ouviu. Se você não voltar esse vídeo alguns minutos ou até mesmo do começo, você não vai esquecer o que você ouviu. Então é este ouvinte que apenas por curiosidade tentou ouvir algo e depois se esqueceu da verdade porque não aplicou aquela verdade em sua vida. Lembre-se que o propósito primordial da Bíblia é transformar nossas vidas e não apenas adquirir o conhecimento. Portanto, vamos aprender aqui algo muito importante. Princípios para a aplicação prática da Bíblia. Obediência simples e pura. Ao termos acesso ao texto bíblico, agora é o momento de obedecer, colocar na minha vida prática. A aplicação da Bíblia hoje é a mais negligenciada.
Temos que lembrar que o principal propósito da leitura, estudo, interpretação é fazer com que a Bíblia transforme algo em nossa vida. Transforme uma área que eu não estou tendo facilidade em mudar. Como essa verdade aplica em minha vida? Como eu posso aprender isso? Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia, no meu viver? Como isso funciona na prática? Como eu mencionei em Provérbios, que ao guardar o meu coração, ele será protegido de coisas ruins deste mundo. Então eu vou aprender a obedecer. Prudência, cuidado com o radicalismo e o orgulho, porque muitos que conhecem a Bíblia são orgulhosos. Ao ensinar a Bíblia em vários lugares, as pessoas dizem para mim, eu já sei isso, mas só que a vida dela está totalmente conturbada, fora da realidade da palavra de Deus, fora da realidade de Deus. Então sempre eu pergunto, você diz que sabe isso, por que a tua vida está como está? Por que você está andando como está andando? Por que você está fazendo o que está fazendo? Por que ainda você está na escuridão? Se você diz que conhece a luz, venha para a luz. Traga a sua vida para a luz da palavra de Deus. Venha encontrar a luz, Jesus Cristo. E aí sua vida será transformada. Por isso o conhecimento apenas não é suficiente. Essas verdades têm que se tornar reais. Uma realidade para a minha vida. Note que Hendricks, o escritor do livro Vivendo na Palavra, disse: muitos de nós queremos uma palavra de Deus, mas não queremos a palavra de Deus. Sabemos o bastante para possuirmos uma Bíblia, mas não o bastante para deixarmos que ela nos possua. Que verdade! Nós sabemos o bastante de conhecimento, mas será que sabemos o bastante para deixarmos que este livro possua, governe, direcione, corrija a minha vida? Está pronto? Vamos começar hoje a viver, ler, estudar, interpretar a palavra de Deus? Como o salmista disse, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia também tem que ser preeminente, a preeminência das Escrituras na minha vida. Ou seja, eu vou aplicar ela em primeiro lugar. Ela tem o primeiro lugar, ela tem o poder de ser a prioridade na minha vida. Será que essa é a tua realidade, a minha realidade? Como funciona essa aplicação da Bíblia? Aplicando na sua vida pessoal. O que precisa mudar em mim? Como a palavra do arrependimento que eu preguei anteriormente. O que você aprendeu? Você se arrependeu de todo o coração? Na minha vida familiar, nos meus relacionamentos, eu posso lidar com uma situação diante da minha família com ira, com vergonha, com ódio, com amargura, com falta de perdão. Isso vai gerar conflitos, separação, destruição. E que eu posso reagir diante das circunstâncias familiares de maneira perdoadora, de maneira amorosa, de maneira que glorifique a Deus, de maneira sábia, inteligente, de maneira que eu possa ser um pacificador e não um perturbador. Então são esses os ensinos bíblicos que se aplicam na minha vida. Quando eu tomo a decisão que ela será primordial e preeminente, significa que ela vai transformar o meu relacionamento familiar, conjugal, com os meus filhos e assim por diante. Aplicar a Bíblia também na igreja. Como eu vou fazer isso? Sabendo quais são os meus dons espirituais. Sabendo também quais são as minhas habilidades, talentos que Deus me deu para usar na sua obra. E na igreja Deus me deu esses talentos para ser uma bênção para o próximo. E não para mim mesmo, para me orgulhar que eu tenho conhecimento bíblico, eu sei de Gênesis a Apocalipse. Isso tem valor nenhum se você não utilizar para servir seus irmãos, para sustentar a obra de Deus missionária, para sustentar os fracos, socorrer os aflitos. É para isso que estão as instruções da palavra, para que estas verdades se tornem reais na igreja, na vida familiar
e também no seu trabalho diariamente, ser um bom empregado, ser honesto diante das circunstâncias. Não estou aqui tratando de uma vida cristã perfeita, não estou incentivando você a dizer como salmista: a tua palavra, ó Senhor, permanece para sempre. Senhor, a tua palavra para mim, escondi ela no meu coração para eu não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra é o meu guia, a minha direção, é os estatutos que eu preciso na minha vida. Senhor, a tua palavra é tudo para mim, Senhor. Sem ela eu estarei perdido. Senhor, a tua palavra está estabelecida no céu para sempre, na terra, e eu quero agora que ela seja estabelecida no meu coração para a glória do teu reino. Ah, Senhor, quanto eu amo a tua lei, elas são doces ao meu paladar, ela também é um refrigério para a minha alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis e dá firmeza aos simples. As palavras do Senhor são verdadeiras para tirar a mentira de nossa vida. Deixemos a mentira e sigamos a verdade. O dia da Bíblia é comemorado para lembrar a importância deste livro na sua vida e na minha vida. Que ela possa tomar conta da minha vida, possuir o meu ser, e assim eu seja um trabalhador honesto, um marido honesto, um pai honesto, um pai que verdadeiramente ama o meu filho, um cidadão da minha nação que cumpre com o meu dever. Está aqui. Eu tive o privilégio de entregar uma Bíblia para o governador Ratinho Júnior do estado do Paraná, naquele evento em que eu estava junto ali por causa do trabalho de ressocialização das prisões. Fomos convidados a participar, estive ali e a primeira coisa que eu queria é entregar a palavra de Deus para ele. Talvez ele recebeu outras Bíblias em outros momentos, mas diante de Deus, aquela oportunidade que eu tive, eu entreguei a palavra de Deus para ele. O que ele vai fazer com ela não é minha responsabilidade, mas aquele ato representava para mim o seguinte: se o nosso governador buscar a palavra de Deus de todo o coração, a vida dele será transformada, a vida de sua família, a vida de nosso estado, todos seremos transformados. Como muitos reis que disseram: Senhor, eu vou governar conforme a tua palavra, como ela governa a minha vida. Então, meus amados, o que eu quero transmitir para vocês é isto. O que acontece quando eu aplico a Bíblia na minha vida? Mudança, transformação, vida nova, novo recomeço, perdão de pecados, direção nova na vida. É isso que acontece quando esta palavra passa a fazer parte da minha vida. Portanto, meus amados, mais uma vez que a palavra do Senhor possa permanecer no teu coração e na tua vida, viva, eficaz, poderosa para transformar a vida. Ela transformou a vida deste pecador e continua transformando diariamente à medida que eu estou me submetendo à sua palavra e à palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e família, que você possa aprender mais com esta palavra, o que é a palavra de Deus, como ler, estudar, interpretar e vivê-la na sua vida, que é muito importante também. Agradeço a todos que têm apoiado o nosso canal, que Deus abençoe sua vida, a cada um que se inscreveu, que a graça de Deus te ajude e juntos possamos crescer e aprender mais da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é simples, é de graça, você pode se inscrever. Nós não estamos aqui ganhando dinheiro com isto, estamos com o objetivo de propagar a palavra de Deus, então agradeço seu apoio e certamente você compartilhando com uma pessoa, isso vai ajudar muito aqui o nosso crescimento também, a divulgação desta palavra. Mas se ela foi uma bênção na sua vida, você analisou e realmente foi importante para a sua vida, tenho certeza que você vai compartilhar para outra pessoa. Vamos orar para que esta palavra tome conta da nossa vida. Pai, tem misericórdia de mim. O livro mais vendido, o livro mais lido do mundo é a Bíblia, mas também é o mais negligenciado. Este livro me afastará do pecado, mas o pecado me afastará deste livro, a tua palavra. Por isso eu oro diante da tua palavra, meu Deus, que eu possa aplicar estas verdades aprendidas na minha vida para que mudanças sejam provocadas na minha vida espiritual, familiar,
ministerial, no trabalho, vida social, em todas as áreas de minha vida. Quero trazer a minha vida para a luz, confessando a Ti que quantas vezes eu negligenciei e deixei de aplicar estas verdades e sofri derrotas significativas em minha vida. Mas, Pai, o Senhor tem me ensinado a viver a Tua palavra, a buscar a Tua palavra, a aplicar na minha vida em momentos de decisões, momentos de dificuldades, enfermidades, em momentos de lutas. Meu Pai, ajude-me, tem misericórdia de mim, que este livro sagrado, a palavra do Senhor, venha tomar conta de minha vida, mas também na vida dos nossos ouvintes e participantes desta palavra. Que ela se torne real, verdadeira e absoluta. Que o Senhor nos ajude na graça, no Teu nome, no Teu poder que há em Cristo Jesus. Em Teu nome que nós oramos hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e na sua família. Um grande abraço e até a próxima.